Na vastidão silenciosa das noites da Galileia, quando as estrelas cintilavam sobre as colinas e o mundo parecia repousar sob o véu do mistério, alguns corações ardiam em busca de respostas. Entre eles, havia um homem que caminhava entre sombras e luz, carregando perguntas que ecoavam no silêncio da alma. Essa é a história de Tadeu, também chamado Judas, filho de Tiago, um discípulo pouco lembrado, mas profundamente tocado por tudo o que viu, ouviu e viveu ao lado do Mestre. Tadeu crescera em uma casa simples. Seus dias eram preenchidos por tarefas modestas, seu nome pouco mencionado, suas ações sem destaque, mas dentro de si habitava uma inquietação, um desejo ardente de compreender os mistérios que envolviam o povo de Israel. Ele via os fariseus com suas longas vestes e palavras afiadas, via os escribas discursando com autoridade, mas seu coração permanecia vazio. As leis, os rituais, os sacrifícios, tudo isso parecia não alcançar o centro da dor e da esperança humana. Ele queria mais do que palavras, ele queria verdade. Os rumores de um novo profeta chegaram como o vento que precede a tempestade. Um homem chamado Jesus de Nazaré caminhava pelas vilas curando os enfermos, restaurando os oprimidos e proclamando que o reino de Deus estava próximo. Ao ouvir essas notícias, algo dentro de Tadeu se acendeu. Não era apenas curiosidade. Era como se a alma, adormecida por anos, tivesse despertado. Ele partiu. Não esperou sinais, não pediu garantias. Deixou para trás os velhos caminhos e seguiu o som das multidões que se reuniam para ouvir aquele galileu. Encontrou Jesus à beira de um lago, falando com uma ternura que feria e curava ao mesmo tempo. Suas palavras não eram como as dos mestres da lei. Eram vivas, cortantes, verdadeiras. Era como se o tempo parasse e tudo o que importava estivesse contido em cada sílaba pronunciada por ele. Tadeu se aproximou entre tantos rostos anônimos e Jesus o olhou. Aquele olhar não o acusava, não exigia perfeição. Era um convite silencioso, um chamado ao mais profundo da existência. E Tadeu compreendeu que não havia retorno. Seu coração pertencia agora a um reino invisível, a um Messias que o mundo ainda não compreendia. Com o tempo, foi contado entre os 12. Não era o mais eloquente, nem o mais ousado, mas era atento, fiel e carregava perguntas que poucos tinham coragem de fazer. Ele viu o impossível acontecer diante de seus olhos, viu paralíticos se levantarem, leprosos serem purificados, mortos voltarem à vida, e ainda assim suas perguntas persistiam. Quem é esse homem que fala com o vento e ele obedece? Por que ele escolhe comer com pecadores e tocar os impuros? O que significa realmente esse reino que ele anuncia? Certa noite, Jesus subiu a um monte para orar. Tadeu foi com os outros, e ali, envoltos pela escuridão e pelo som do vento, algo mudou. Quando Jesus voltou, seu semblante estava iluminado por uma glória que não era deste mundo. Era como se o céu tivesse se rasgado por um instante. Tadeu estremeceu. A dúvida que ainda habitava em seu peito lutava contra a fé que nascia cada vez mais forte. Era uma batalha silenciosa, mas constante. Mesmo diante de tantos milagres, ele ainda precisava compreender. Não queria seguir cegamente, queria entender o porquê de tudo. E Jesus, com sua paciência eterna, nunca o afastou. Ao contrário, acolhia suas perguntas com amor e respondia com verdades que transformavam. O tempo passou e as tensões aumentaram. A oposição contra Jesus se intensificava. Muitos já não o seguiam, mas Tadeu permanecia. Não porque compreendia tudo, mas porque algo em seu interior dizia que ele estava exatamente onde precisava estar. A estrada que o trouxera até ali não havia sido em vão. Ele já não era o mesmo homem que ouvira falar de um profeta itinerante. Agora, ele era parte de algo maior do que a própria vida. E nessa jornada silenciosa, marcada mais por escuta do que por discursos,
Tadeu se tornava um pilar entre os 12, não por sua fama, mas por sua constância. Ele aprendeu que nem todas as respostas vêm de imediato, mas que a verdade se revela aos que perseveram. Seu caminho com Jesus estava apenas começando e o que viria a seguir o marcaria para sempre. A tensão crescia a cada passo que Jesus dava em direção a Jerusalém. Os olhares dos líderes religiosos se tornavam cada vez mais ameaçadores, e entre os discípulos um silêncio pesado pairava. Muitos não compreendiam totalmente o que estava prestes a acontecer. Tadeu sentia isso em seu peito, uma mistura de temor e reverência. Sabia que os dias de tranquilidade estavam chegando ao fim, mas não sabia que a maior revelação ainda estava por vir. Naquela noite da ceia, o clima era diferente. O andar superior estava preparado, as luzes da cidade tremeluziam ao longe, e dentro da sala havia um mistério no ar. Jesus lavou os pés de cada um, inclusive os de Tadeu, que ficou emudecido diante de tal gesto. O mestre, que curava e pregava com autoridade, agora se abaixava para servir. Esse ato silencioso e profundo feriu o orgulho de todos, mas ao mesmo tempo os curou de uma cegueira que ainda os envolvia. Durante a refeição, Jesus falou com ternura e dor, falou de traição, de separação, de amor eterno. Os discípulos se entreolharam, confusos e inseguros. Tadeu, com os olhos fixos em Jesus, sentia o coração apertado. Havia algo naquela noite que ele não conseguia explicar. E então ele rompeu o silêncio com uma pergunta que queimava dentro dele desde o início. Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? A sala parou. O olhar de Jesus encontrou o de Tadeu e o tempo pareceu suspenso. Não houve reprovação, apenas uma resposta carregada de esperança e revelação. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Essas palavras foram como um bálsamo. Não se tratava apenas de sinais visíveis. Era algo interno, eterno. Jesus falava de uma presença que habitaria dentro de cada coração que o amasse verdadeiramente. A resposta não era política, nem grandiosa aos olhos humanos, mas era profunda demais para ser ignorada. Tadeu entendeu. A manifestação que tanto esperava não viria com exércitos ou trombetas, mas com amor e entrega. O reino estava dentro deles, mas aquela noite não terminaria em paz. Pouco depois, Jesus foi traído, preso e levado. Tadeu e os outros fugiram. O medo os dominou. Como poderiam suportar a ausência daquele que lhes dera tudo? Durante os dias seguintes, Tadeu sentiu o peso do silêncio. Caminhava sem rumo, a alma em pedaços. As palavras de Jesus ainda ecoavam, mas a dor era forte demais. Será que tudo havia acabado? Foi então que ele ouviu. A pedra havia sido removida, o túmulo estava vazio, e Jesus estava vivo. Quando o viu novamente, Tadeu caiu de joelhos. Não havia mais dúvidas. A presença que ele buscava, a resposta que ele desejava, estavam ali. Não apenas diante dele, mas dentro dele. Os dias que se seguiram foram de instrução e despedida. Jesus, ressuscitado, caminhava com eles, ensinava, comia ao lado deles. E então, um dia, subiu aos céus. Mas antes de partir, deixou uma promessa. Receberiam poder do alto e seriam testemunhas até os confins da terra. Tadeu agora sabia. Sua jornada com o mestre não havia terminado. Estava apenas começando. Já não era apenas o discípulo que fazia perguntas. Agora era portador da resposta que o mundo precisava ouvir. E com o coração firme, ele se levantou, porque o reino estava dentro dele. E nada mais poderia calar o que ele tinha a dizer. Os dias após a ascensão de Jesus foram marcados por um silêncio cheio de expectativa. Tadeu e os demais discípulos permaneceram juntos em Jerusalém como haviam sido instruídos. Havia um clima de espera, de oração incessante. Cada manhã,
Tadeu despertava com a lembrança viva do olhar de Jesus e com a certeza de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Mas também havia um peso. Eles estavam sozinhos, sem o mestre visível entre eles, e ainda assim encarregados de continuar a obra que ele havia iniciado. No coração de Tadeu, a transformação já estava em curso. Aquele homem que outrora carregava dúvidas, agora se fortalecia na fé. Ele não era o mais eloquente, nem o mais conhecido entre os 12, mas algo dentro dele crescia a cada dia. Uma convicção inabalável de que a presença de Deus agora habitava neles. Aquela resposta que Jesus lhe dera durante a ceia se tornava cada vez mais real. Não era uma doutrina, era a vida pulsando dentro do peito. E então veio o Pentecostes. Aquela manhã começou como outra qualquer, mas logo foi tomada por algo que nenhum deles jamais experimentara. Um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. E Tadeu sentiu como um rio jorrando do interior, como um fogo que não queimava, mas consumia toda dúvida, todo medo, toda fraqueza. Ele começou a falar em outra língua, e palavras que ele mesmo não compreendia fluíam com poder. As ruas de Jerusalém logo se encheram de gente perplexa. Homens e mulheres de várias nações ouviam os discípulos exaltando as maravilhas de Deus em suas línguas maternas. Pedro se levantou e anunciou com ousadia que tudo aquilo era cumprimento das profecias. Mais de 3.000 almas se converteram naquele dia. Tadeu, no meio da multidão, não pregava com o brilho de Pedro, mas seu olhar estava carregado de uma fé viva, inegável. Ele orava, impunha as mãos, servia aos novos irmãos com uma ternura que transbordava do seu íntimo. Os primeiros dias da igreja foram dias de milagres, comunhão, lágrimas e transformação. Mas não tardou para que a perseguição também viesse. Os líderes religiosos, os mesmos que condenaram Jesus, não aceitaram o crescimento daquela mensagem. Os discípulos foram presos, ameaçados, espancados. Tadeu também enfrentou a fúria dos poderosos, mas não recuou. Já não temia a morte, porque a vida verdadeira já habitava dentro dele. Com o passar do tempo, os apóstolos começaram a se espalhar. A missão agora era o mundo. Cada um seguiu um caminho diferente, levando a chama do Evangelho a povos distantes. Tadeu partiu rumo a terras desconhecidas, anunciando aquele Cristo que um dia respondeu sua dúvida com uma promessa eterna. Por onde passava, ele não levava discursos elaborados, mas a convicção simples e poderosa de que Deus se manifestava aos que o amavam. Suas palavras eram cheias de verdade, mas sua vida era ainda mais eloquente. Curava enfermos, consolava aflitos, enfrentava perigos. E sempre que alguém lhe perguntava por que Deus não aparecia a todos, ele repetia, com os olhos marejados: Ele aparece dentro de cada coração que o ama. Tadeu não buscava reconhecimento. Seu nome era muitas vezes confundido com o de outros, e seu legado quase se perdia nos registros humanos. Mas no céu ele era conhecido. Cada passo seu deixava marcas invisíveis, porém eternas. Os anos passaram. A pele se enrugou, os cabelos tornaram-se brancos, mas seu espírito permanecia aceso. E quando o tempo de sua partida chegou, Tadeu olhou para o céu com o mesmo olhar de fé que teve naquela noite da ceia. Não havia mais perguntas, apenas a doce certeza de que o Mestre viria buscá-lo. E ali, naquela última respiração, ele não viu anjos ou trovões. Viu apenas o rosto daquele que um dia lhe prometeu: faremos nele morada. E assim, Tadeu descansou. Não como um herói exaltado, mas como um servo fiel. Porque sua maior glória não estava nos feitos grandiosos, mas na simples verdade de que ele amou. E por isso viu a Deus. Seus últimos momentos foram envoltos em paz.
Não havia multidões ao seu redor, nem grandes discursos de despedida. Apenas a brisa suave de uma manhã tranquila, o som distante de vozes orando e a certeza de uma missão cumprida. Tadeu partiu como viveu, silenciosamente dedicado, firmemente fiel. Mas seu legado não se apagou. As sementes que plantou floresceram em corações transformados, em igrejas erguidas onde antes havia trevas, em vidas salvas pelo poder do nome que ele jamais deixou de proclamar: o nome de Jesus. Os que o conheceram contavam histórias de um homem simples, de fala mansa, mas de fé ardente. Diziam que seus olhos brilhavam quando falava de Cristo, como se enxergasse algo que os outros não viam. E, de fato, ele via. Porque Tadeu entendeu cedo que a verdadeira manifestação de Deus não estava nas aparências, mas no coração que o busca com amor sincero. Por onde passou, deixou rastros de luz. Seu nome talvez não ressoe como os dos discípulos mais famosos, mas no reino de Deus, onde o que importa é o coração, Tadeu é lembrado como alguém que fez morada ao lado do Altíssimo. Um homem que amou, creu e entregou tudo por aquele que um dia respondeu sua dúvida com amor. E assim, mesmo sem grandes títulos, Tadeu permanece como um testemunho silencioso e poderoso da graça de Deus. Um lembrete de que, aos olhos do céu, nenhum servo é pequeno. Nenhum gesto de fé é esquecido. Nenhuma dúvida sincera deixará de ser respondida. A história de Tadeu termina onde toda fé verdadeira começa, no coração daquele que escolhe amar a Deus acima de tudo. E assim como ele, todos os que o buscam de verdade verão sua face e jamais andarão sozinhos.